Desculpa, a internet caiu, né? E já tem o Santo Texto, mas vamos ter uma irmã que já mandou aqui a solicitação entrar. Grato, bom. Esse santo momento, peço desculpa, né? O tempo aqui tá fechado, mas eu estou treinando muito. E a internet caiu, então peço desculpa a todos vocês. Bom, eu dei continuidade ao texto. Agora a gente vai só esperar a irmã Sueli Fassani entrar pra gente fazer o momento da palavra, tá bom? E o momento de oração. Vocês todos bem-vindos, tá bom? Esse santo momento. Esse momento de oração. Esse momento de graça. Para nós uma grande, né? Ter as mãos aqui nessa eu ser mais esse encontro. Já mandei aqui a solicitação para nossa irmã. Vamos só aguardar ela entrar agora. Alice, boa tarde, minha irmã. Deus abençoe. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Estou aqui ajeitando o pedestal, que ficou um pouquinho baixo. Tudo bem com você? Boa tarde, minha irmã. Tudo bem, minha santa. Houve aqui um imprevisto, tá com tempo de chuva, trovejando muito, a internet caiu, parou tudo. Acontece. É isso, que bom que tá chovendo, né? Com certeza, irmã. Que bom que tá chovendo. Então é uma alegria muito... Amém. É uma alegria muito grande ter você aqui nesse momento, tá bom? Eu já estava aqui partilhando com as pessoas, nós já rezamos Santo Texto, parou, mas eu dei continuidade. Mas eu já estava aqui apresentando você e quero passar para você se apresentar e a gente já entrar no momento da palavra de Deus, tá bom, minha irmã? Júnior, vamos só combinar o seguinte, para que a gente consiga ter um bom resultado de som, pronto, era para desligar o fundo musical, porque a gente precisa alternar quando a gente for falar, para o pessoal conseguir ouvir melhor, tá? Então, o pessoal que está aqui, primeiro, obrigado ao Júnior pelo convite, e eu quero saber se vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá certo? Me deem só um retorno aí, como é que tá o meu som também, tá bom? Tá tudo certinho? Tá tudo ok, viu? Tá tudo perfeito. Tá ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar a leitura da palavra, eu lembrei aqui de uma canção que, inclusive, foi mencionado esse texto bíblico nas laudes que eu rezo todos os dias no meu Instagram. Então, eu queria cantar esse trechinho para a gente começar assim, tá? Amém. Já estamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já pedimos o Espírito com certeza, então vamos dar continuidade dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê.
servo maior que o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Eu queria pedir que quem tivesse a Bíblia pudesse abrir no Evangelho de hoje, que é João 3, versículos de 31 a 36. João 3, 31, 36. Júnior, você está em Marco, no interior do Ceará, é isso? Isso! Ah, que legal. Então, um abraço para todo mundo aí de Marco. Já fui cantar uma ou duas vezes aí na cidade, não lembro. Mas passei aí... Você já veio para cá. Isso, sim. Pois então, vamos lá. A palavra de Deus no Evangelho de hoje diz o seguinte, e aí vocês vão entender por que eu cantei essa música. Aquele que vem de cima, todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala as coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá a vida eterna, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ver que aqui, no Evangelho de São João, nós vemos que esse trecho aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós lemos aquele que vem de cima é superior a todos, a gente está imediatamente sendo direcionado a pensar que aquele que vem de cima é Jesus que se encarnou, né? Ele veio do céu, ele assumiu a nossa natureza, ele vem de cima, ou seja, ele é superior a tudo, ele é Deus. Aquele que vem da terra é terreno e fala as coisas da terra. E é interessante aqui, a gente vai parar várias vezes para ir refletindo, a palavra diz que o que vem do céu é superior, o que vem da terra é terreno e fala as coisas da terra. E se o do céu é superior, a gente já começa a perceber que o que vem do céu é superior ao que vem da terra. Ou seja, o reino de Deus é maior, é mais importante do que o reino deste mundo. O significa dizer que nós não podemos confundir os cuidados com o reino deste mundo como sendo a coisa mais importante que temos para fazer, porque o reino dos céus é o mais importante de todos. Então, antes de nós buscarmos as coisas até essenciais, que é a reflexão dessa manhã nas laudes que nós fazemos hoje, antes de buscarmos até mesmo as coisas essenciais, nós precisamos buscar o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 6, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, e ele ainda promete, as coisas todas vos serão dadas em acréscimo. Então, além de ser mais importante, de ser superior ao que é terreno, e não pode ser confundido, o que é da terra não pode, por mais importante que seja, e não é, e nem pode ser confundido como algo superior ao reino de Deus. Por isso, porque este reino é superior, eu estou repetindo para a gente
assimilar que porque ele é mais importante, ele é superior, ele tem que ser buscado em primeiro lugar. E isso aqui, a gente já começa a perceber que existe uma distância muito grande entre as coisas do céu e as coisas da terra. E entre as coisas da terra, existem as coisas que são lícitas e as coisas que são ilícitas. Entre as coisas terrenas, as ilícitas, nós nem deveríamos mencionar, porque nós já deveríamos ter renunciado, que é exatamente o pecado em si. Mas entre as coisas boas do reino da terra, e é exatamente aqui que a gente vai falar, porque as coisas ilícitas nós já entendemos que devem ser renunciadas e abolidas da nossa vida. Então, entre as coisas boas do reino da terra e as coisas que vêm do céu, esse reino de Deus está acima e tem que ser buscado antes das coisas boas dessa terra e não pode ser confundido. Porque essa confusão, essa mistura, dizendo que o reino, apesar das coisas boas dessa terra e até as coisas essenciais, como a comida, as vestes, a casa, o dinheiro para se sustentar, que são coisas lícitas e boas e necessárias, mas isso ainda está na dimensão terrestre. Deus está acima de tudo. Então, quando o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, significa que eu vou amar a Deus não antes dessas coisas, mas acima dessas coisas. Deus não está na mesma ordem da comida, da bebida, da comida do sentido bebida da água, digamos, da comida, do sólido, do líquido, da casa, do dinheiro, da roupa. Deus não é mais uma dessas coisas para que eu ame a Deus mais do que essas coisas. Deus está numa ordem diferenciada, Deus está acima. E quando eu começo a buscar o reino de Deus acima das coisas lícitas dessa terra, a ordem de Deus começa a ser assimilada por mim e eu começo a organizar essas coisas lícitas segundo a mentalidade dele, segundo os princípios do reino dos céus e não segundo a minha razão humana. Então, se eu busco o reino de Deus acima de todas as coisas, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, porque ele é superior, o que é que deve acontecer? Passar por um processo de conversão para que essas coisas naturais, porque as ilícitas eu, teoricamente, já deverei ter renunciado, eu vou organizar segundo a mentalidade do reino de Deus e não segundo a mente humana, que pode enxergar entre uma coisa boa e uma coisa ruim e escolher a coisa boa. Não é só isso. Não é só isso. As escolhas que dizem respeito a Deus, muitas vezes a gente vai escolhendo entre duas coisas boas, a que é mais santa. Nós não vamos escolher apenas o melhor, nós vamos escolher o que é mais santo, o que é vontade de Deus para a nossa vida. Tá certo, gente? Então vamos voltar lá para o texto. Jesus, no caso, testemunha as coisas que viu e ouviu. O que é que ele diz? Tudo que eu ouvi de meu pai, é isso que eu falo para vocês. Jesus é tão humilde, apesar de ser Deus, que não inventou nada. Ele só transmitiu o que ouviu do pai. Porque, na verdade, eles são um só, né? Para a gente ter noção de como também deve ser a nossa atitude, de ter tal intimidade com Deus, de que as nossas palavras sejam as dele, né? Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quantos mais íntimos nós somos de Deus, mais as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações vão ser os gestos, as palavras e as ações de Jesus. Ao ponto de o mundo olhar para nós e dizer, ela é discípula dele? Porque quando eu olho para ela ou para ele, eu não vejo ela ou ele, eu vejo Jesus. Não é? Quando a gente olhava para o santo, quando a gente olha para os santos, a vida de Nossa Senhora, ela aponta para o Filho. Então, os santos e nós deveremos, os santos já fizeram isso, mas nós deveremos viver de tal modo que o mundo assim nos veja. Ok? Vamos lá.
Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Aquele que Deus enviou, não só Jesus Cristo, né? Vamos entender aqui. O Jesus tem o Espírito Santo. Mas também nós. Então, o Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha só, isso aqui é uma bomba que Deus coloca na mão da gente, tá certo? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá a vida eterna. É preto no branco. Aqui, ó. Ou crê na vida, ou crê e tem a vida eterna, ou não crê e não tem. Não tem meias medidas, gente. Só existe um nome pelo qual nós teremos a salvação, é Jesus Cristo. Mas nenhum nome nos dará a salvação. Ou nós cremos em Jesus e teremos a vida eterna, se nos configurarmos com Ele, tá? Se nos tornarmos discípulos dele, teremos a vida eterna, mas se nós escolhemos não crer, é importante que a gente entenda que a gente também está escolhendo uma vida eterna longe de Deus, tá? Não vamos ser, assim, ingênuos para achar que se nós vivermos uma vida inteira distante de Deus, por escolha nossa, por pecado nosso, se nós vivermos a vida inteira distante de Deus, nós não vamos ter a vida eterna. Senão a palavra ia estar mentindo. Então, como a palavra é a verdade, ela nos aponta isso. Escolha Deus hoje, aí na tua vida, tá aqui na circunstância onde você está. E Deus é tão misericordioso que apenas um gesto do nosso coração vai nos apontar para Deus. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, eu estou tão longe de Deus, eu não sei o que é que eu faça para voltar, eu já pequei tanto. Diga a Ele que você está arrependido, que você não quer mais pecar. E acabou-se. Volte, dobre o seu joelho e reze. É só assim, ó. Porque se a conversão não fosse um ato de decisão, assim, como a gente acende uma luz, nós estaríamos em maus lençóis. Então Deus nos deu essa capacidade de decidir por Ele rapidamente. Para que a gente entenda que a conversão está acessível a cada um de nós. Claro que depois da primeira decisão, a gente vai passar por uma conversão. Não é verdade? Essa conversão vai autenticar a decisão inicial que nós tomamos. Amém, gente? Amém. Essa música que nós cantamos dizia o seguinte: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente lembra imediatamente das tentações do deserto, não é verdade? Essa foi a resposta que Jesus deu ao demônio. Jesus estava no deserto sem ter levado alguma coisa para comer e beber, mas você imagina que 40 dias ali não deve ter sido fácil, né? Então, certamente Jesus sentiu fome. Então, na hora da fome, na hora da falta do alimento, vamos falar assim, na hora da falta do alimento, na hora que ele tinha realmente uma sensação de necessidade de se alimentar, o demônio aparece, oferecendo banquetes se ele negasse a Deus e passasse a servi-lo. Aí a gente lembra que nas nossas necessidades, nós não devemos vender a nossa alma, nós devemos permanecer fiéis, mas nós vamos combater de que jeito? Pela força do braço? Não. Jesus não combateu o demônio com a força do braço, Jesus não empurrou o demônio no precipício.
Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na hora da fraqueza, a gente tem que estar com a nossa memória bem treinada para estar lembrando da palavra. Mas como é que a gente vai lembrar da palavra na hora da tentação se a gente não reza? Se a gente não faz o estudo bíblico, não é não, Júnior? Como é que a gente vai se lembrar da palavra certa? Como é que vem aquele versículo na hora para a gente combater o demônio se a gente não reza? Não é verdade? Então... Eu sempre falo assim, irmã, desculpa. Eu sempre costumo dizer que nós temos que praticar a nossa oração todos os dias, porque vai ser nessas horas que o inimigo vai querer nos tentar. E nós precisamos ter um argumento para ele, né? Às vezes eu digo assim, o alimento do demônio é o pecado, então vamos matar ele de fome, né, irmã? Vamos ser santos, né? Vamos ser santos. Então, aqui a gente vai passar para a primeira leitura, deixa eu ver, eu anotei aqui. É Atos dos Apóstolos, 5, de 27 a 33. Deixa eu pegar aqui. Atos dos Apóstolos 5, 27. Aí eu vou ler para vocês, olha só. A essa notícia, os sumos sacerdotes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, nesse momento, alguém transmitiu-lhe esta notícia. Preste atenção na notícia que foi transmitida aos sumos sacerdotes. Aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eles tinham prendido os apóstolos e os apóstolos saíram do templo milagrosamente. Sair do templo não, sair da prisão, ninguém abriu as portas, eles simplesmente foram transportados para o templo e começaram a pregar. Então, eles já foram levados para a prisão porque estavam anunciando a verdade sobre quem era Jesus e por que Jesus tinha sido morto, né? E aí ele disse assim, foi então que o comandante do templo, com seus guardas e os trouxe sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eu estou lendo o versículo anterior, 27 começa agora. Trouxeram-nos e os introduziram ao grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Olha aí. A gente não mandou vocês pararem de pregar? Nós demos ordem para vocês pararem de pregar. Parece que eu estou vendo as coisas que estão acontecendo hoje, né? Quando a gente abre a televisão, o povo parece muito bonzinho, mas as armadilhas do demônio estão soltas aí por esse mundo. Pelo mundo. Pois é, para perseguir os cristãos. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Ou seja, os discípulos estavam desobedecendo às ordens do sumo sacerdote. Vamos lá. E a confusão estava armada. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Ou seja, vocês estão dizendo que aquele que morreu na cruz é culpa nossa? Vocês estão achando que o sangue dele vai recair? Vocês estão querendo que isso aconteça, que nós sejamos culpados por isso? Aí Pedro e os apóstolos disseram, importa, olha que lindo, importa obedecer a Deus antes que os homens. Importa obedecer antes a Deus que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós mandastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela sua mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essa palavra, o que foi que aconteceu? Enfureceram-se e resolveram matar os apóstolos. Então aqui a gente começa a ver a coragem daqueles homens
que anunciavam Jesus. O Espírito Santo os tirou da prisão, jogou-os dentro do templo, eles continuaram pregando a verdade acerca da morte e da ressurreição de Jesus, foram confrontados pelos sumos sacerdotes que disse: eu não mandei vocês pararem de pregar. E eles disseram: mas nós devemos obedecer a Deus em primeiro lugar antes que a vocês. Por isso que eu cantei a música no início: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus tem que ser não só amado, como eu falei antes, mas obedecido antes de qualquer coisa. Antes dos próprios homens, né? Então, o que aconteceu? Eles, diante da fidelidade deles, de Pedro e dos apóstolos, o que acontece? Eles serão ainda mais perseguidos, tá certo? Então, aqui a gente vai lembrar o seguinte: eu não sei se vocês escutaram acerca das Big Techs. O que são as Big Techs? São as grandes empresas de comunicação que administram as redes sociais e a internet, juntamente com os megacapitalistas. São as pessoas que mandam no planeta, digamos assim. Essas grandes Big Techs não celebraram a Páscoa. E a gente sabe que o Google, naquela buscazinha, tem sempre ali uns desenhozinhos, uma coisa que nos lembra o tempo que se está vivendo. Né? Se lembra do Natal, claro que não vai falar do Natal como o nascimento de Jesus, mas pelo menos coloca o Papai Noel, né? Bota uma árvorezinha de Natal, umas bolinhas, pelo menos se lembra o Natal. Nesse ano, se está celebrando o Ramadã atualmente, mas não se celebrou a Páscoa há poucos dias atrás. E teve uma outra festa que foi celebrada, que não é algo cristão, que foi celebrado, mas quando chegou a Páscoa, essas grandes empresas silenciaram. Ou seja, existe uma intenção dos grandes e poderosos deste mundo de silenciar a fé cristã. Existe uma mentalidade do reino deste mundo, e quando eu falo assim, eu já me reporto ao reino de Satanás, de destruir no coração dos cristãos a fé, tá certo? Então, exatamente o ano do boi. Muito obrigada, Capistrano. Foi exatamente o ano do boi. Então, engraçado que eu não sabia essa história do boi depois que foram me dizer. Eu via tanto boi e não sabia o que era. Pois é, então se valorizou o boi, se valorizou o Ramadã, mas não se valorizou a Páscoa. Nem se falou de ovo de Páscoa, não é verdade? Se calar, a boca se calou. Se não fomos nós, os cristãos, a falar da Páscoa, ninguém mais falou. Por quê? Porque a tradição cristã e a fé cristã é exatamente aquilo que contrapõe todas as trevas deste mundo. Porque a fé cristã é apoiada na rocha que é Cristo. Então é muito importante nós lembrarmos que se o nosso mestre foi perseguido, foi flagelado e morto, que não farão com os discípulos dele. Dá para entender isso? Buscar em primeiro lugar a sua justiça. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a música dizia o seguinte na terceira estrofe: se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior do que o Senhor. Nós não somos maiores que o nosso Deus, então se fizeram isso com aquele que veio de cima, lembra do Evangelho? Aquele que vem de cima é superior. Se fizeram isso, se mataram aquele que veio de cima e que é superior, o que não nos farão conosco? Isso deve nos levar a temer? Não, porque essa não foi a atitude dos primeiros cristãos, até porque eles, quando eram capturados, eles diziam: ninguém me tire a glória de dar a minha vida pela minha fé por Cristo Jesus. E nós temos um testemunho de um mártir, se eu não me engano, de 12 anos, que foi aqui, não sei se do México, um menininho que dizia: viva Cristo Rei. Assistam o filme dele. Ele foi, se eu não me engano, acusado pelo próprio pai, mas ele não negou a fé e ele foi morto na frente dos pais, com a aprovação do pai. Então, é algo muito sério, mas quem crê vai ter a vida eterna.
Quem não crê, ou seja, quem abrir mão da sua fé não terá a vida eterna. E a gente começa a ligar os pontos. Então é muito importante, meus irmãos, num tempo onde as igrejas estão sendo fechadas, talvez aí em Marco, a igreja ainda esteja aberta, esteja com a restrição de diminuição de pessoas, mas tem muitos lugares que os padres estavam fazendo live. O bispo estava fazendo crisma e mandaram fechar a igreja. Então, se eu não me engano, ele não chegou nem a distribuir a comunhão, só para vocês terem uma ideia, para o interior de São Paulo, se eu não me engano, essa situação. Entende? Então, hoje existe uma ordem que as igrejas devem ficar fechadas. Então, é muito importante a gente lembrar que nem só de pão vive o homem, ou seja, as coisas que vêm do alto são mais importantes, que a gente não tema as más notícias, que a gente não tema as perseguições, mas que a gente permaneça fiel, que a gente não abra mão da nossa fé por nada neste mundo. E assim, quanto mais, digamos, comprometidos nós formos com Jesus, mais Ele vai esperar de nós para nós sustentarmos os mais frágeis na fé e tentarmos salvar ao máximo. Por isso que nós precisamos evangelizar, por isso que nós precisamos rezar constantemente, por isso que a internet não pode parar, porque tem muita coisa que este mundo faz para anunciar o reino deste mundo. E a palavra de Deus, mais uma vez, diz: vocês precisam ser mais espertos do que os filhos das trevas. Prudentes como as serpentes, mas mais espertos do que os filhos das trevas. Infelizmente, nós somos muito bobinhos, nós somos muito tapados, ignorantes até. Então, o que é que a gente vai fazer? O católico, o cristão, ele tem que rezar? Tem, mas ele tem que entender o que é que está acontecendo em volta dele. Senão ele vai achar que está tudo bem e vai ser engolido. Pelo amor de Deus. Então, olha, uma coisa importante para que a gente deve fazer: primeiro, renunciar na televisão àquilo que não presta. Não vamos demonizar a televisão dizendo que só tem porcaria, porque não tem. Talvez tenha pouca coisa que a gente possa ver, mas aí tem que ser muito seletivo. Selecione o que você e sua família possa assistir. Certo? Agora tenha cuidado, porque as grandes empresas de mídia, de televisão, de notícia, estão doutrinando os cristãos, estão doutrinando. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado e a gente comece a buscar outras fontes de informação para a gente poder comparar. No começo a gente vai ficar mais confuso, mas a partir do momento que a gente for entendendo a lógica desse mundo, a gente vai percebendo o mal que essas grandes empresas de comunicação têm feito no mundo e essa perseguição que os cristãos estão vivendo. E aí a gente vai entender o valor de anunciar Cristo Jesus. E aí, no meio dessa perseguição e dessas ideologias que brigam e querem enfraquecer a fé dos cristãos, a gente vai entender o valor do Santo Terço, o valor da penitência. Amém, gente? Então é isso. O que eu queria dizer é: mas nós precisamos lembrar, Cristo venceu, mas Ele passou pela cruz. E nós precisamos passar também pela cruz. Não sabemos que tipo de cruz nos espera, que tipo de martírio nos espera. Mas aqueles que crerem terão a vida eterna. Essa é a fé que nós vamos guardar no coração e que com muita alegria nós vamos anunciar. Tá certo? E lembrar que o que vem do céu é superior a todas essas realidades que nós vivemos aqui. Não vivamos apegados a esta vida, porque esta vida passa. E o que é a eternidade diante de 20, 30, 50 anos sobre este chão? Não é. Este chão não vale nada diante de uma eternidade junto com Deus. Amém. Amém. Irmã, muito importante, né? Em Romanos 12, versículo 2, nos fala assim: não vos conformeis com este mundo, né? Mas sejais transformados pelo vosso Espírito Santo, né? Para que possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que agrada e o que é perfeito ao coração de Deus. Né? E a gente podemos... Mas o que nós podemos fazer para conhecer a verdade?
Precisamos, assim como você estava falando, precisamos nos alimentar dessa palavra de Deus, porque, irmã Sueli Fassani, eu sempre costumo dizer isso, que quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, nós não cometemos os mesmos erros que a humanidade vem cometendo, né? A gente vê aí o mundo vindo contra a criação de Deus e precisa se levantar pessoas que queiram verdadeiramente assumir esse compromisso de defender a criação de Deus. E não é fácil. Não é fácil porque em Marcos capítulo 8, versículo de 8, de 34 a 38, vem nos dizer: todo aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas só você não é obrigado. Deus, ele diz: somente você que queira sofrer por mim, por amor ao meu evangelho, irá ganhar a vida eterna. E foi muito bom essa parte que você frisou em relação de buscar primeiro as coisas do alto, porque a gente vê assim hoje a humanidade focando muito assim nos bens materiais e vai esquecendo um pouco da sua alma, um pouco da sua intimidade com Deus. E eu sempre digo, precisamos sim intensificar as nossas orações, porque a nossa oração tem que tocar a porta do céu, tem que tocar o coração de Deus. Eu fico imaginando assim, irmã Sueli Fassânia, as pessoas dizem assim: eu quero estar com Deus, mas não abre mão do pecado, não abre mão da enganação, da desonestidade, né, de tudo aquilo que o mundo vem contra Deus. Muitas das vezes católico, se diz católico, diz que isso é normal, que isso para o mundo é normal, mas para Deus isso não é. Nós precisamos exortar todo o mal. Agora, ontem eu estava numa pregação, num encontro que eu fui, e foi justamente falado sobre isso, né? A tempestade, ela vai se levantar, as tribulações elas vão se levantar, mas nós precisamos confiar num Deus que é poderoso, num Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Só que hoje a tempestade, a tribulação, irmã Sueli, está fazendo com que as pessoas elas se afastam de Deus. Ou seja, nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando, a gente vê as pessoas se afastando de Deus. Em vez de se aproximar de Deus, elas estão se afastando. Então, estão entrando numa frieza espiritual tão grande, irmã, chegando ao ponto de não conhecer mais Jesus, assim como os discípulos de Emaús, né? Estavam caminhando, eles estavam tristes com tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. E de repente Jesus anda com eles não conhecem Jesus. Aí nós podemos imaginar assim: mas como pode o discípulo de Jesus não conhecer ele? Mas é porque eles estavam tristes. E hoje nós estamos vivendo uma realidade daqueles discípulos de Emaús, não conhecendo mais Jesus em meio à tribulação, em meio à tempestade, porque nós não estamos tendo mais uma vida de oração. Então nós precisamos voltar, meus amados irmãos, a esta vida de oração. Volte a rezar o seu santo texto, o ofício da Imaculada, porque é necessário. Todo cristão, ele necessita da oração. Assim como nós se alimentamos todos os dias para se manter de pé, a nossa alma precisa da nossa oração. Não é isso, irmã? Júnior, é exatamente isso. Eu preciso partilhar aqui com vocês que meu celular, apesar de estar plugado na energia, ele começa a descarregar. Então, eu vou continuar aqui até onde eu tiver bateria, tá bom? Amém. Então, eu Amém. queria aproveitar e dizer duas coisas. Primeiro, a gente sabe que essa pandemia foi provocada, né? A gente sabe que isso simplesmente não aconteceu por acaso. Foi algo que foi pretendido, tá? Quem quiser entender mais por aí sobre isso, é só pesquisar sobre isso, tá? Então, foi algo pretendido, com um objetivo, tá? Então, qual deve ser a nossa atitude? Deve ser a atitude de prudência, tá? A saúde é um bem importante para nós, com certeza. Então, se é importante, a gente tem que se cuidar, a gente tem que evitar as aglomerações, a gente tem que ter higiene, a gente tem que ter a nossa máscara e trocar várias vezes durante o dia. Tem gente que usa a mesma máscara um dia, 2 inteiros. Então, tem que ser pelo menos 3 máscaras por dia, de manhã, tarde e noite, trocando. A gente tem que tomar muita água, tem que tomar sol, vitamina C, D, zinco. Quando adoecer, procurar um médico e começar o tratamento com os remédios próprios para essa enfermidade, tá certo? Então, eu já vi dezenas de pessoas curadas. Por quê? Porque começaram a se tratar logo no início. Começou a ter febre, começa a se tratar, começa a tomar o remédio, passa os dias de isolamento, está pronto para outra.
Entendeu? Então, as pessoas estão metendo medo na população. Nem todo mundo vai morrer. Talvez morram aqueles que são mais frágeis, que tenham doenças, comorbidades, doenças cardíacas, pressão alta, blá, 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 etc. Mas o medo está sendo incutido no coração das pessoas para que todo mundo entre em pânico, todo mundo se tranque. E aí isso causa consequência. A gente passa fome, as pessoas perdem o emprego, as empresas fecham, as contas ficam aí para pagar e ninguém tem dinheiro. Não é? Então, existe um objetivo com tudo isso. Então, se a gente não acorda para esse tipo de plano que está acontecendo, a gente tem que cuidar da saúde, mas a gente cuida da nossa saúde morrendo de medo. Não, a gente tem que ser esperto como os filhos das trevas, prudentes como as serpentes, mas precisamos levar a nossa vida adiante. Claro, com essa prudência, mas não achar. É exatamente isso. É exatamente isso, Capristano. É exato, o Capristano está falando tudo aqui, está resumindo aqui em poucas palavras o que eu estou dizendo, né? Então, existe uma estratégia do comunismo dominar o nosso país. Um país estava crescendo horrores nos 2 últimos anos, né? Então, é muito importante a gente se cuidar, cuidar dos mais frágeis, né? Não esperar a vacina chegar para poder botar, assim, fazer o que tem de fazer. Não, tem cura, tem cura. Proteja os mais frágeis, seja esperto. Né? Foi para a rua, passa que boa no solado do sapato, toma um banho, bota a roupa para lavar, né? Continua de máscara dentro de casa, se for o caso, mas vamos com muita prudência, pelo amor de Deus. Prudência, prudência, bom senso, mas não medo. Não medo, medo. Onde existe o amor, não existe medo. E onde existe o medo, não existe o amor. Então, os nossos corações se fecham e Deus não consegue nem falar. A gente não consegue nem ouvir, né? Então, prudência, 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 mas sem medo. E a outra coisa é o seguinte, para ser mais breve, porque o meu tempo realmente está se estendendo. Jesus levou os seus discípulos para o mar. E lá naquele mar se deu uma grande tempestade. Eu adoro essa passagem, adoro. Então, os dois. Você já ouviu, não sei se você já ouviu me ouvir falar nisso, mas eu fico pensando assim, Jesus devia ser louco da cabeça, porque ele sabia que ia acontecer a tempestade, mas levou aqueles homens para o mar. Por que Jesus fez isso, se ele sabia que ia ter uma tempestade? Jesus é muito malzinho, não é? Não. Os discípulos conheciam um Jesus. Depois da tempestade, eles conheceram outro. Agora vamos lá. Para que essa visão de Cristo amadurecesse na vida daqueles pescadores, daqueles homens, eles precisaram da tribulação. Sem aquela tribulação, eles não passaram a ser quem eles eram antes. Entendeu? O que eles foram depois da tribulação foi muito diferente do que eles eram antes. Então, aquela tempestade foi estritamente necessária na vida daqueles homens. Então, vamos refletir. Jesus sabia da tempestade. Quer saber de uma coisa? Vou aproveitar essa tempestade e vou formar os meus discípulos. Porque eles precisam estar prontos para dar a vida e anunciar o evangelho. Então, eu vou colocá-los numa grande academia. E aí, matriculou os discípulos na academia, ou seja, colocou-os dentro do barco. E foi dormir. Meu Deus, que absurdo! E aí os ventos começaram a agitar as ondas, balançar o barco. Os discípulos, que eram homens do mar, até onde eles conseguiam, eles iam ali resolvendo o problema. Mas chegou um ponto que eles tiveram medo. E eu fico pensando, mas como é que homens tão experientes no mar tiveram medo? Porque o negócio, a coisa estava preta, estava feia. Então, quando eles desesperadamente acordam Jesus e dizem assim, você não vai fazer nada por nós? Nós estamos para morrer. Será que eles estavam dramatizando? Será que eles estavam inventando? Será que eles
turbulências, eles diziam com toda a razão, vamos morrer. Eles iam morrer mesmo. Aquilo que eles diziam era justo. Mas justamente dentro dessa situação, Jesus diz, vocês são homens de pouca fé. Aí a gente olha para Jesus e diz, Jesus é louco. Eles sabiam o que estavam dizendo, eles iam morrer mesmo, eles tinham experiência no mar. Como é que Jesus é louco ao ponto de criticar a fé daqueles homens? Mas tinha um motivo de crítica mesmo. Realmente tinha um motivo. Sabe qual era o motivo? Era Jesus no barco. Jesus estava lá. Então, eles poderiam estar com o maior medo do mundo. Se Jesus estava no barco, não tinha razão para ter medo. Dá para entender? Por que que a crítica de Jesus, a pouca fé deles era justa? Porque eles olharam mais para a tempestade do que para Jesus Cristo. O que é que Jesus estava dizendo no meio da tempestade, quando o barco estiver quase virando? Venha se deitar aqui, durma do meu lado. Confie que eu estou do seu lado. Confie em mim. É aqui que entra que qualidade tem a nossa fé. Quando a gente vê os anúncios de que o mundo vai acabar, de que todo mundo está morrendo, qual é a nossa atitude? É o desespero? É pegar o texto e rezar pela primeira vez na vida, porque justamente agora eu estou com medo e eu acho que eu devo rezar porque eu estou com medo? Ou porque eu vou rezar porque eu amo a Deus? Ou a gente crê e tem a vida eterna, ou a gente não crê. Ou é uma coisa ou é outra. Então hoje Deus nos dá a oportunidade de voltar aos trilhos e voltar à paz. Porque apesar da turbulência, nós podemos sofrer em paz porque Jesus está no barco conosco. Tá certo? Então se a morte nos visitar, é porque chegou a nossa hora. A minha filha vive dizendo, mamãe, você vai morrer? O horror que ela tem 9 anos, né? Não sei se ela está aqui me escutando atrás da porta, mas ela já me perguntou diversas vezes, mamãe, você vai morrer? Eu disse, vou, minha filha. Só eu não sei quando. Quando Deus achar que chegar o meu dia, eu vou. E você precisa entender que isso foi o melhor para mim. E se Deus pensou assim para mim, é porque foi o melhor para você, porque estava na hora de você viver sem sua mãe e entregar a sua mãe a Jesus. Então, se chegaram para o Papa Francisco e disseram assim, na Jornada Mundial da Juventude, ele recebeu um chimarrão de uma pessoa no meio da multidão e tomou o chimarrão. Chegaram para o Papa e disseram assim, você é louco? E se tivesse veneno dentro desse negócio? Ele disse, mas se naquele dia fosse o meu dia, que Deus tinha predestinado para que eu fosse ver a glória, teria sido chimarrão. Então, vamos ser mais desapegados, com o coração livre, sem medo. Jesus está no barco. E se a morte nos visitar, se nós não tivermos sido culpados dela, é porque chegou a hora de Deus. Então vamos viver a nossa vida com prudência, mas em paz, confiando no nosso Deus, que Ele está no meio da turbulência conosco. Gente, e qualquer turbulência, não é só entrar no barco, no mar agitado, não. É qualquer turbulência, qualquer uma. Jesus está no barco conosco. E a pergunta é, eu creio ou eu não creio? Né? Espero que quando Jesus acordar, ele não venha com um chicote, dizendo com toda a razão que nós temos pouca fé. Espero que ele venha com os braços abertos, dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Eu peço a Deus a graça, né, de não cair, porque a gente é feito de barro, né? E a palavra de Deus, a gente está sempre falando a palavra de Deus. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. E a graça que eu peço a Deus, Senhor, não me deixa cair, me sustente, porque eu sou pó. Para que, e se eu cair, que eu caia nas tuas mãos, né? E que você me sustente e que a minha vida assim esteja segura. Meu telefone vai descarregar, infelizmente está 6%, apesar de estar ligado na tomada, né? A toda hora de ganhar outro. Amém, mas é isso. Então, Júnior, eu vou deixar você agora com esse momento de oração.
E vou só pedir às pessoas que, por acaso, quem não me segue, me siga. Quem não segue o Júnior, siga o Júnior. E vá todo dia de manhã às 7h30 da manhã rezar comigo as laudes de segunda a sexta, tá bom? Estaremos lá de segunda a sexta, de 7h30 às 8h40, ou de 7h30 às 8h10, mais ou menos 40 minutos, rezando as laudes todos os dias. Um grande beijo, obrigada, Júnior, porque quando a gente fala de Deus, o nosso coração se aquece e a nossa fé se renova. E aí eu deixo você rezando. Amém. E reze por mim para conseguir um celular melhor. Rezo sim, minha irmã, vai dar tudo certo. Eu quero aqui agradecer a você pelo seu sim, tá bom? Pela sua disponibilidade, ter perturbado tanto você, tá bom? Muito obrigado mesmo por esse momento tão maravilhoso que você realizou conosco, tá bom? Deus abençoe, estarei rezando por você. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Minha... Então, meus amados irmãos, já vamos também encerrar esse momento, né? Queremos aqui agradecer a cada um de vocês, né, que entraram nesse momento, né, de graça, esse momento de bênção aqui com a nossa irmã, né? Para mim foi assim um prazer muito grande esse momento ter acontecido. Quero fazer aqui só um pequeno meio de oração para a gente encerrar esse momento, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos fortalecer cada vez mais, né? Assim como a nossa irmã, ela partilhava para nós nesse momento de partilha, né? Então que nós possamos sempre buscar, né? Ter essa experiência com o Senhor e sempre manter a nossa oração em dia. Como a irmã estava falando perfeitamente, que as tribulações elas vão vir, mas se você estiver ali na oração, se você estiver sendo perseverante, você irá conseguir vencer sim essa tribulação, porque nada é maior do que a oração, nada é maior. Então, se você coloca a tua oração na frente das tuas tribulações, você irá vencer, meu irmão. Então nós precisamos, sim, buscar ter essa intimidade com o Senhor cada vez mais. Obrigado, Capistrano. Deus abençoe, meu irmão. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesta tarde. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nesta tarde Ele venha nos preencher cada vez mais. E que nós possamos estar sempre fortalecidos na oração, fortalecido na perseverança, meus amados irmãos. As tribulações, elas nos tornam pessoas fiel ao Senhor. As tempestades, elas nos tornam fiel ao Senhor. É como a irmã estava falando, que quando aqueles discípulos estavam em alto mar, que Jesus permitiu que aquilo acontecesse, Jesus sabia que iria acontecer, eles questionaram o Senhor. Mas Jesus imediatamente revidou: por que não tendes fé? Mesmo que já tenha visto tudo, ainda não tendes fé em mim? Né? Nesta tarde o Senhor nos convida também, em meio à sua tribulação, em meio à sua tempestade, o Senhor lhe convida você a ter fé, a buscar primeiro as coisas do alto, porque são elas que nos tornam santos. São elas que nos tornam ali pessoas agradáveis ao coração de Deus. E muitas das vezes nós queremos buscar primeiro as coisas terrenas, aonde os ferrugem vai corroer. Então, meus amados irmãos, buscar primeiro as coisas do alto, porque o resto Deus ele vai acrescentar para cada um de nós conforme as nossas vontades e a vontade de Deus. Então creia, meu irmão, esse momento que aconteceu foi um momento de fortalecimento, até mesmo para mim, porque eu estava precisando desse avivamento, eu estava precisando desse momento, meus amados irmãos. Então peça ao Espírito Santo agora que venha sobre você, venha dar força, coragem, de você ser perseverante em meio à tribulação. E como a irmã bem falava, hoje não é tanto a doença que vai matar as pessoas, mas sim
os meios de comunicação que está contaminando as pessoas, contaminando o coração das pessoas. E as pessoas vão se amedrontando, as pessoas vão ali ficando com medo. E aquelas pessoas vão entrando em depressão, vão entrando na tibiez, na frieza espiritual. Assim como muitas pessoas estão passando por esta frieza espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele deseja renovar as suas forças. O Espírito Santo de Deus, ele deseja renovar agora a tua fé. O Senhor, ele deseja dar a você agora coragem de você se levantar. E assim, como a irmã bem falava, ensino de toda a prudência, mas que nós possamos enfrentar tudo isso que nós estamos passando com prudência, com cuidado, mas nós não podemos paralisar, meus amados irmãos. Tenha certeza que o Senhor está contigo e Ele não te abandona. Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus, meu irmão, que nessa tarde Ele venha esvaziar você. E que nessa tarde você possa ser preenchido pelo sangue de Jesus, pela misericórdia do Senhor Jesus. Vai pedindo, meu irmão. Peça agora ao Espírito Santo que Ele venha dar agora discernimento para você. Porque em meio das nossas escolhas nós precisamos ter discernimento para saber qual é a vontade de Deus, meus amados irmãos. Porque o mundo ele está aí para nos confrontar. O mundo está aí para ir contra as vontades de Deus. Mas nós precisamos se levantar como profetas e profetas para defender a criação de Deus. Clame ao Espírito Santo de Deus sobre a tua vida agora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Reze agora uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo no teu próprio veneno. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa em propriedade vossa. Amém. Meus amados irmãos, quero aqui agradecer a cada um de vocês que entraram nesse momento, né, de graça, esse momento de avivamento. Quero agradecer ao irmão Tiago, né, a comadre Keila, Deus abençoe, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, o Capistrano, muito obrigado, irmão, pelas suas palavras, tá bom? Que o Senhor possa cada vez mais abençoar você e que possa te dar cada vez mais discernimento a você, a comadre Keila, ao Tiago. Que o Espírito Santo de Deus ele possa colocar no coração de cada um de nós essa chama ardente, esse desejo de querer buscar Deus todas as horas na nossa vida, mesmo em meio das tribulações, mas que nós possamos ser fiel, que nós possamos ter a esperança que o Senhor está conosco e que nada e nem ninguém vai nos afastar do coração de Deus. Amém, amém, Consola. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. E que Nossa Senhora possa fortalecer. Tia Sandra, Deus abençoe. Muito obrigado, minha irmã. Que o Espírito Santo possa fortalecer o ministério de cada um de vocês. Amém? Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. E que o Senhor Jesus nos liberte, nos cure,
que essa doença possa sair do nosso meio. Amém? Nós estivemos unidos e nós iremos permanecer sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado e o inimigo